A paz do Senhor para todos. Estamos dando início aqui a essa live. Hoje vamos continuando a falar sobre o amor de Deus. Como Deus nos ama, irmão. Como Deus nos ama. Por ter criado na terra. Olha só, Gênesis capítulo 1. A tradução é João Ferreira de Almeida. Corrigida e revisada. Eu gosto de corrigida e revisada. Tem atualizada também. Então vamos lá. Olha só que coisa linda, irmão. Como Deus nos ama. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde, a manhã e o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu. E foi a tarde, a manhã e o dia segundo. E disse Deus, ajude-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. E chamou Deus ao elemento seco, terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produz a terra relva verde, que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo a sua espécie, deem fruto, e tem em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. E a terra, pois, produziu relva, erva, que davam sementes, segundo as suas espécies, e as árvores que estavam, davam frutos que tinham em si a sua semente, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde, a manhã e o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no céu, no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e noite. Sejam eles para sinais e para as estações e para os dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e trevas, e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde, a manhã, o dia 4. E disse Deus, produz das águas cardume de seres viventes. E voe as aves acima da terra, no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie. E toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai, enchei as águas dos mares, e multiplique-se as aves da terra, sobre a terra. E foi a tarde e o manhã e o quinto dia. E disse Deus, produz a terra seres viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. Assim foi. E Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo a sua espécie.
E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, faça o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. Sobre os peixes do mar, vou voltar aqui porque é um versículo que ele é completo, tá? Então Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. Sobre os peixes, quer dizer, está dominando sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra, e disse-lhe mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que se produzem sementes, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as aves que há em fruto e de semente, ser-vos-á para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra. Tenho-vos dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E esse é o último capítulo é o último versículo do capítulo 1. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde, a manhã e o sexto dia. Aí começa o 2. É só um pedacinho, o 2 é pouca coisa, tá, irmão? Eu quero falar com vocês. O 2 é a mesma coisa, tal. E assim foram acabados os céus e a terra com todo o exército, todo o seu exército. E havendo Deus completado o dia sétimo, a obra que tinha feito, descansou nesse dia e toda a obra que fizera, que é o sábado, né? E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que eu criara e fizera. Eis que as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, regava toda a face da terra. Aí no sétimo, que é o último, ele diz assim, e o último que no nosso estudo aqui, tá? Porque ele continua, o 2 é grande. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Amém? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É profundo, irmão, profunda essa palavra. Eu quero comentar com vocês, irmãos, quero comentar com vocês toda essa situação, né, de criação, toda a criação de Deus, né? Porque ele tem nos dado tudo, criou tudo para nós. Criou tudo para nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmão, eu quero conversar com vocês sobre esse assunto aqui em Gênesis capítulo 1, deixar bem claro aqui para vocês. Ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmão, olha só, eu senti no coração essa madrugada, eu ia até falar outro capítulo, outras palavras, eu ia ler outro livro, mas Deus me deu essa mensagem para hoje. Foi na madrugada que ele me deu. Então, ele mandou perguntar aqui para vocês, para mim mesmo, você fala com Deus? Você ouve a Deus falar com você? Você fala com Deus? Deus fala com você? Isso é muito importante o que eu estou falando. Deus me revelou essa madrugada. O que eu estou falando aqui, Deus revelou essa madrugada. Você fala com Deus? Você ouve a Deus? Você ouve Deus falar com você? Você fala com Deus? Porque você, quando fala com Deus, você pode falar andando, você pode estar numa condução, você pode estar tomando banho, você pode estar caminhando. Não, Deus está com você. Ele está em você. Ele mora em você. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a glória da segunda casa. Por quê? A segunda casa é a igreja. Você é a igreja, ele mora em você. Agora, como é que você pode ser a segunda casa, ele mora em você, ele fala com você e você não entende? Ele fala com você e você não entende, você fala com ele e você também não entende o que você está falando.
Porque às vezes a gente só fica pedindo. Às vezes eu mando no grupo aí pedir de oração. Às vezes eu só pedão. Pede. Você fala com Deus, seus problemas. Conversa com ele o dia a dia. Claro, para isso você tem que depender dele. Para isso você tem que depender dele. Não adianta de querer saber tudo. Mas pelo menos aquilo que o Senhor nos revela. Então o Senhor me revelou essa madrugada para perguntar para você. A perguntar para mim. Para perguntar. Você ouve a Deus? Você entende o que ele fala com você? Irmãos, olha só. Se ele mora em você e ele fala contigo e você não entende, você tem que saber hoje. Eu vou dar um segredo para você. O Senhor revelou isso para mim e eu vou passar para vocês. E eu levei muito tempo também para entender. Mas o Senhor tem que revelar para você. A palavra, irmão, a palavra, ela é revelada. E ela é inspirada. Ela foi escrita com revelação e com inspiração. Como que Moisés escreveu Gênesis se ele não estava lá? Como que Moisés escreveu Gênesis se ele não estava lá? Aí, irmão, foi revelação. Aí foi revelação. Como o apóstolo Paulo escreveu, aí já foi inspiração. A grande maioria, 90% do que Paulo escreveu foi inspiração. Uns 10% revelação. Apocalipse foi revelação pura, né? João escreveu a revelação. Então, a Bíblia ela foi criada, escrita, por revelação e por inspiração. Aqui está a palavra. É sobre ela que eu quero falar com vocês. É sobre isso. Eu não vou esticar muito para você entender. Quando ele fala com você, nós não lemos aqui o capítulo 1 do Gênesis? Aqui ele está falando para nós. Então, quando você pega a palavra e abre a palavra, é Deus falando com você. Você ouve a palavra? Deus falando com você. Você, quando abre a palavra e lê a palavra, é porque Deus está falando com você. Então, você tem que saber entender a palavra, como ouvir. Ouvir o quê? Se você não lê a palavra, como é que você vai ouvir a Deus? Agora, você tem que aprender a ler, estudar, né? Eu sempre digo 3 situações aqui, condições para você entender a palavra. Você tem que ler, estudar e pedir a direção do Espírito Santo, Deus, a revelação. Porque não adianta você só ler. Muita gente lê a Bíblia, mas não entende porque não tem sinceridade no coração, não é com o coração aberto, ela não quer se transformar, ela não quer se converter, ela não quer mudar de vida, ela não quer se arrepender. Essa é a realidade. Você, quando lê a Bíblia, você tem que ler com arrependimento, com humildade, com sinceridade. Eu quero a mudança na minha vida, é isso. Aqui o Senhor falando com você, mas você tem que ler. Como é que você ouve a palavra? Lendo. Lê para você que você está entendendo. Ah, mas eu não sei ler. Então pede alguém para ler para você. Aqui, ó. Você ouve a Deus quando você lê. Coloquei até umas camisas aqui atrás sobre a volta do Senhor Jesus. Estão entendendo? Como é que você ouve a Deus? Lendo a palavra dele. Como é que você entende a palavra dele? Quando ele te revela, quando ele te inspira, quando ele te ensina. Mas como que eu faço isso? Com humildade, arrependimento, entrega, busca, sinceridade, com coração. Assim você ouve a Deus. Você tem que aprender a ouvir a Deus aqui, ó, a palavra. Você tem quantas Bíblias em casa? Todas fechadas? Toda lá guardada? Ou você carrega ela para a igreja e volta somente? Coloca, joga lá em cima da... Com todo respeito. Você vai lá e joga ela em cima da estante, na beirada da cama, joga no chão. Onde está a tua Bíblia agora? Tem um monte de coisa em cima dela, né? Eu falo até aqui em casa, aqui, ó, não se coloca nada em cima de Bíblia. Nada em cima de Bíblia. Nada. A Bíblia tem que ficar lá numa posição de, sabe, de força. Ali, ó, apresentação. A Bíblia tem que ser bem protegida ali para a palavra de Deus. Tem gente que pega a Bíblia e coloca lá em cima da estante, lá, ficando amarelada lá, ó. A Bíblia não foi para pegar e jogar em cima da estante, em cima do porta-Bíblia, não, assim, não. Ó. Não. A Bíblia foi feita para ler. Para ler. Porque quando você lê, você ouve Deus falar com você.
E como é que Deus te ouve? Quando você lê e obedece. Aí ele te ouve. Não adianta você querer buscar a Deus, pedir, mas não está de acordo com a palavra. Se você não estiver de acordo com a palavra, ele não vai te ouvir. Mas como é que você sabe isso? Tem que ler a palavra. Aqui está a palavra. Esse é o grande amor. Por isso que eu li o capítulo 1 e um pedaço 2 para vocês de Gênesis. Na criação, Deus falando, haja luz, né? Separação entre luz e trevas, criando os animais, criando os seres, criando os peixes, criando o homem. Meu Deus. Olha só, querido, Deus falando conosco. Muitas vezes a gente não entende porque a gente não lê a Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. 70% do povo de Deus não lê a Bíblia. 70% do povo de Deus não lê a Bíblia. E se lê, meu irmão, não lê com sinceridade. Não lê com amor no coração. Mas que é isso, irmão? Tem que rasgar o coração. Rasgar mesmo o coração e abrir, Senhor, entra a palavra, eu quero mudança, eu quero santidade, que eu tenho falando com vocês. Aqui a fidelidade e a benignidade, essas 3 palavras eu vim falando com vocês diretamente. Santidade, fidelidade e benignidade. Essas 3 aí que você tem que buscar sempre, irmão. Meu Deus do céu. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Como é que você sabe? Porque você leu. Alguém leu por você e alguém está passando para você. Como é que você ouve a Deus? Lê na palavra. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que fizeram um estudo, uma pesquisa sobre a libertação do homem. Olha, irmão, a palavra de Deus diz, e foi feita uma pesquisa sobre a palavra, se você ler a palavra todos os dias, olha só, uma vez por dia, 7 vezes por semana, e aí direto, uma vez, todo dia ler a Bíblia, todo dia. Eu oriento a ler 10 capítulos por dia. O pastor, eu oriento a ler logo um livro por dia. Por líderes. Querido? Leia uma vez por dia. Se você ler uma vez, eu coloco 10 capítulos, mas se você ler um, já está, glória a Deus. Já começa com um. Começa com um capítulo. Aí depois você passa para 10, 20 e vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Aqui, ó. Lê para você uma vez, com sinceridade no coração, tá? Com o coração aberto, sincero. Você vai ser liberto de tudo. Quer que eu repita? Eu vou repetir. Para você ser liberto de todos os pecados, que o Senhor Jesus nos cobre de todo o pecado, ele nos perdoa. Se você tiver Senhor Jesus no seu coração, se você aceitou Jesus, o perdão de Deus se chama Senhor Jesus, o perdão de Deus se chama o Senhor Jesus, o perdão de Deus se chama o Senhor Jesus. Se você tiver o Senhor Jesus na tua vida, se você ler a Bíblia todos os dias, você vai ser liberto de tudo. E outra coisa, não tem depressão que segure a palavra de Deus, não tem. Começa a ler a Bíblia, você vai sentir uma diferença. Depressão, se você ler a Bíblia, você não vai ter depressão, querido. Porque a palavra te liberta mesmo. Ela liberta você. Você tem que ler todo dia. Amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu vou continuar nessa palavra aí no próximo estudo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Leia a Bíblia todos os dias para você ver como você vai ser liberto. Faça tudo com o coração. Ler, estudar e pedir a direção do Espírito Santo. Essas 3 situações aqui, ó, com condições para você. Lendo, estudando a palavra e pedindo a direção de Deus, que é a revelação. Deus te abençoe e nos ajude aí a se inscrever nesse canal aí, que eu quero essa palavra indo mais à frente aí. Louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva no canal e duplica essa palavra aí para o povo. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui está a palavra, Eclesiastes. Oh, glória. Aleluia.